Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega, mas quase ninguém admite em voz alta. É a dor de estar preso emocionalmente a alguém, preso a uma mensagem que não chega, preso a uma pessoa que aparece e desaparece, preso a uma lembrança, preso a uma esperança, preso a uma versão de alguém que talvez só exista dentro da sua cabeça. E o mais difícil é que por fora a pessoa parece normal. Ela trabalha, conversa, sorri, responde às pessoas, faz suas tarefas, mas por dentro existe uma guerra acontecendo. A mente fica perguntando: será que ela ainda pensa em mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que vai voltar? Será que eu devo mandar mensagem? Será que essa pessoa me esqueceu? E assim, sem perceber, você deixa de viver a sua própria vida para viver tentando interpretar os sinais de outra pessoa. O apego emocional é perigoso porque ele não parece uma prisão no começo. Ele parece amor, parece saudade, parece cuidado, parece intensidade. Mas com o tempo, você percebe que aquilo começa a tirar sua paz, sua concentração, sua autoestima e até sua vontade de cuidar de si mesmo. Você acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa, abre o celular esperando algum sinal, fica olhando se ela está online, relê conversas antigas. Procura sentido em cada palavra, em cada demora, em cada curtida, em cada silêncio. E quando você percebe, a sua mente já não está mais sob seu comando, ela está girando em torno de alguém. E aqui começa uma verdade difícil, mas necessária. Nem todo apego é amor. Às vezes é medo, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de não encontrar alguém melhor, medo de não ser suficiente, medo de perder uma pessoa que, no fundo, talvez você já tenha perdido há muito tempo. Antes de continuar, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Isso ajuda este conteúdo a chegar em outras pessoas que também precisam recuperar o controle da própria mente e parar de sofrer por quem não oferece segurança emocional. Agora, vamos conversar com calma. Parar de se apegar às pessoas não significa virar alguém frio. Não significa deixar de amar. Não significa fingir que não sente nada. Não significa tratar todo mundo com desconfiança. Parar de se apegar significa aprender a amar sem se abandonar. Essa é a grande diferença. Porque existe um amor que soma, mas existe um apego que suga. Existe uma saudade saudável, mas existe uma dependência que adoece. Existe carinho, mas também existe carência disfarçada de amor. Quando você ama de forma saudável, a presença da pessoa é boa, mas a ausência dela não destrói você. Quando você está apegado de forma doentia, a presença da pessoa te dá alívio, mas a ausência dela te causa desespero. Percebe a diferença? No amor saudável, você continua sendo você. No apego, você começa a se perder. Você muda seu jeito para agradar. Engole palavras para não gerar conflito. Aceita pouco para não ficar sem nada. Finge que não viu sinais claros. Justifica atitudes que machucam. Diminui suas necessidades para caber na disponibilidade do outro. E aos poucos, você vai se afastando de si mesmo. A pessoa responde com frieza e você tenta ser mais interessante. A pessoa se afasta e você tenta ser mais disponível. A pessoa te trata como opção e você tenta provar que merece ser prioridade. Mas pare por um instante e pense: por que você está tentando convencer alguém a enxergar o seu valor? O seu valor não deveria depender do olhar de quem não sabe reconhecer você. Uma das maiores armadilhas do apego é essa. Você começa a medir sua importância pela forma como alguém te trata. Se a pessoa dá atenção, você se sente bem. Se ela some, você se sente insuficiente. Se ela elogia, você se sente especial. Se ela esfria, você se sente descartável. Isso é entregar sua autoestima nas mãos de alguém que talvez nem saiba cuidar da própria vida.
O estoicismo ensina uma lição muito simples e profunda. Existe aquilo que depende de você e aquilo que não depende de você. O que os outros sentem não depende totalmente de você. O que os outros escolhem não depende de você. Se alguém vai ficar, responder, amar, valorizar ou voltar, isso não está no seu controle, mas existe algo que está no seu controle: a sua postura, as suas escolhas, os seus limites, o que você permite, o que você alimenta, o quanto você insiste, o quanto você se respeita. A dor aumenta quando você tenta controlar aquilo que não depende de você e abandona aquilo que depende. Você não controla se alguém vai te mandar mensagem, mas controla se vai passar o dia inteiro esperando. Você não controla se alguém vai te escolher, mas controla se vai continuar se oferecendo para quem não te valoriza. Você não controla o sentimento do outro, mas controla o quanto vai se abandonar tentando conquistar esse sentimento. Essa é uma mudança poderosa, porque a mente apegada olha para fora e pergunta: o que essa pessoa vai fazer comigo? A mente madura olha para dentro e pergunta: o que eu vou fazer por mim? Essa pergunta muda tudo. O apego cresce quando você coloca outra pessoa no centro da sua vida. E quando alguém vira o centro, qualquer movimento dessa pessoa abala toda a sua estrutura. Se ela fala, você se anima. Se ela some, você desaba. Se ela muda o tom, você fica inseguro. Se ela aparece, você esquece tudo que sofreu. Se ela te dá migalhas, você chama de esperança. Mas a sua vida não pode depender do humor, da atenção ou da disponibilidade emocional de outra pessoa. Você precisa ter pilares próprios: rotina, trabalho, espiritualidade, saúde, amizades, aprendizado, disciplina, propósito, silêncio, autocuidado. Quanto mais vazia está a sua vida de você, mais espaço sobra para outra pessoa dominar sua mente. É por isso que muita gente se apega quando está sem direção. Quando a pessoa não tem objetivos claros, qualquer relação vira projeto de vida. Quando não tem rotina, qualquer mensagem vira evento principal do dia. Quando não tem autoestima, qualquer atenção vira alimento. Quando não tem paz interior, qualquer ausência vira desespero. Então, parar de se apegar não começa apenas bloqueando alguém. Às vezes isso ajuda, mas não é tudo. Começa reconstruindo a sua própria vida. Você precisa voltar para si, voltar para sua rotina, voltar para seus planos, voltar para seus cuidados, voltar para sua dignidade. Voltar para aquilo que ficou parado enquanto você esperava alguém decidir se queria ficar. A neurociência explica que o cérebro cria caminhos repetidos. Tudo que você repete fortalece. Se você repete o hábito de olhar o celular esperando uma mensagem, seu cérebro aprende esse caminho. Se você repete o hábito de procurar a pessoa nas redes sociais, seu cérebro fortalece esse impulso. Se você repete o hábito de imaginar cenários, reviver conversas e buscar sinais, sua mente começa a funcionar nesse padrão. Por isso, desapego também é treino. Não é apenas uma decisão emocional, é uma prática diária. Você não desapega dizendo agora acabou e magicamente parando de sentir. Não é assim. Você desapega quando, mesmo sentindo vontade, escolhe não alimentar o ciclo. Sente vontade de mandar mensagem, mas respira e espera. Sente vontade de olhar o perfil, mas fecha o aplicativo. Sente vontade de reler conversas, mas apaga ou arquiva. Sente vontade de correr atrás, mas lembra do quanto aquilo já te feriu. Isso é disciplina emocional. Disciplina emocional é fazer o que protege sua paz, mesmo quando sua carência pede o contrário. E isso dói no começo, porque o cérebro gosta do conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. Às vezes, você sabe que uma relação te faz mal, mas continua voltando porque aquilo virou familiar. A ansiedade virou rotina, a espera virou costume, a instabilidade virou normal. Mas nem tudo que é familiar é saudável. Uma casa em chamas também pode parecer lar para quem nunca conheceu paz.
Por isso, você precisa aprender a diferenciar amor de vício emocional. O vício emocional acontece quando você fica preso a pequenas recompensas. A pessoa some, depois aparece, te ignora, depois dá carinho, esfria, depois se aproxima, te deixa inseguro, depois diz algo bonito. Esse ciclo confunde o cérebro. Você sofre muito na ausência, mas quando recebe um pouco de atenção, sente alívio. E esse alívio parece amor, mas muitas vezes é apenas o corpo saindo temporariamente da ansiedade. É como alguém com sede recebendo uma gota de água e chamando aquilo de oceano. Migalha emocional parece muito para quem está faminto de afeto. Mas você não nasceu para viver de migalhas. Você precisa aprender a observar padrões. Uma atitude isolada pode ser um erro. Um padrão repetido é uma mensagem. Se a pessoa sempre some quando você precisa, isso é um padrão. Se ela só aparece quando convém, isso é um padrão. Se ela fala bonito, mas não age com respeito, isso é um padrão. Se ela te mantém confuso, inseguro e ansioso, isso é um padrão. E padrões falam mais alto do que promessas. A mente apegada escuta palavras. A mente madura observa atitudes. Palavras podem emocionar. Atitudes revelam. Não adianta alguém dizer que gosta de você, mas te tratar como se você fosse descartável. Não adianta dizer que sente saudade, mas nunca fazer esforço real. Não adianta prometer mudança, mas repetir o mesmo comportamento. Você precisa parar de defender a pessoa contra os fatos. Às vezes, a realidade já mostrou tudo, mas a mente apegada continua procurando uma explicação que doa menos. Talvez ela esteja ocupada. Talvez ela tenha medo de amar. Talvez ela não saiba demonstrar. Talvez no fundo ela goste de mim. Talvez um dia ela mude. Pode até ser, mas enquanto você vive de talvez, sua vida vai passando. O talvez prende, o fato liberta, e o fato é, quem quer cuidar, cuida. Quem quer estar, encontra um jeito. Quem valoriza, demonstra. Quem respeita, não deixa você sempre em dúvida. Claro que ninguém é perfeito. Todos têm dias difíceis. Todos falham. Todos podem se afastar por um momento, mas existe uma diferença enorme entre uma fase complicada e um padrão de descaso. Você precisa ter coragem para enxergar essa diferença. E coragem não é não sentir dor. Coragem é parar de mentir para si mesmo. Uma das frases mais importantes para quem quer se desapegar é esta: eu não preciso odiar alguém para me afastar. Muita gente acha que só pode sair de uma relação quando sente raiva. Mas não é verdade. Você pode se afastar ainda gostando. Pode se proteger ainda sentindo saudade. Pode desejar o bem e mesmo assim escolher distância. Pode amar alguém e entender que essa pessoa não faz bem para sua mente. Isso é maturidade. Nem todo afastamento nasce do rancor. Alguns nascem do respeito próprio, e respeito próprio é quando você finalmente entende que sua paz também importa. A pessoa pode até ser boa em algumas coisas, pode ter momentos bonitos, pode ter lembranças especiais, pode ter qualidades, mas isso não significa que ela seja saudável para você. Uma comida pode ser gostosa e ainda fazer mal. Uma música pode ser bonita e ainda trazer tristeza. Uma lembrança pode ser doce e ainda prender você no passado. Nem tudo que toca seu coração merece ocupar sua vida. Essa é uma verdade difícil, porque a mente costuma romantizar o que perdeu. Quando alguém se afasta, você começa a lembrar mais dos momentos bons do que dos ruins. Esquece as noites de ansiedade, esquece as dúvidas, esquece as lágrimas, esquece o quanto se sentiu pequeno. A saudade edita a memória. Ela corta as partes difíceis e deixa só as cenas bonitas. Por isso, quando bater vontade de voltar para algo que te machucou, não lembre apenas do sorriso. Lembre também da confusão. Não lembre apenas das palavras doces, lembre das atitudes frias.
Não lembre apenas dos bons momentos. Lembre do preço emocional que você pagava. A clareza precisa ser mais forte que a carência. Uma prática simples. Escreva em um papel o que essa relação realmente te causava. Não escreva só o que você queria que fosse. Escreva o que era. Eu me sentia ansioso. Eu esperava demais. Eu me diminuía. Eu aceitava pouco. Eu vivia inseguro. Eu perdia o foco. Eu me afastava de mim. Esse papel pode ser um choque de realidade nos dias em que a saudade tentar te enganar, porque a saudade vai tentar te convencer a voltar. A carência vai dizer que não foi tão ruim. A solidão vai aumentar as lembranças boas. Mas a verdade precisa estar escrita para você não negociar sua paz de novo. Outra coisa importante, cuidado com a fantasia. Muitas vezes, você não está apegado à pessoa real. Você está apegado ao que imaginou que ela poderia ser. Você se apega ao potencial, à promessa, à possibilidade, à versão ideal, ao futuro que criou na cabeça. Mas potencial não é presença. Promessa não é atitude. Possibilidade não é compromisso. Imaginação não é realidade. Você não pode construir sua vida em cima de uma pessoa que só existe quando você fecha os olhos. O estoicismo ensina a viver de acordo com a realidade, não com ilusões. E a realidade às vezes é simples. A pessoa não está disponível. A pessoa não quer o mesmo. A pessoa não te prioriza. A pessoa não demonstra maturidade. A pessoa não oferece estabilidade emocional. Aceitar isso dói, mas liberta. Porque enquanto você briga com a realidade, você sofre duas vezes. Sofre pelo que aconteceu e sofre por querer que fosse diferente. A aceitação não tira a dor imediatamente, mas tira a ilusão. E quando a ilusão cai, a cura começa. Outro ponto essencial: você precisa aprender a lidar com a solidão. Muitas pessoas se apegam não porque a outra pessoa é extraordinária, mas porque tem medo do vazio, medo de voltar para casa e não ter ninguém, medo de não receber mensagem, medo de não ter com quem dividir o dia, medo de encarar os próprios pensamentos, medo de sentir que ninguém se importa. Mas fugir da solidão, se agarrando a qualquer presença, pode ser muito mais doloroso. Porque pior do que estar sozinho é estar preso a alguém que faz você se sentir sozinho, mesmo acompanhado. A solidão pode ser um castigo quando você não sabe estar consigo mesmo, mas pode virar cura quando você aprende a se ouvir. No silêncio, você começa a perceber o que sente. No silêncio, você descobre feridas antigas. No silêncio, você entende padrões. No silêncio, você recupera sua própria voz. Por isso, não tenha medo de ficar um tempo sozinho. Use esse tempo para se reconstruir. Arrume seu quarto, organize sua casa, cuide da sua aparência, volte a estudar, caminhe, ore, medite, escreva, durma melhor, coma melhor. Faça algo que você vinha adiando. A disciplina no cotidiano fortalece a mente. Quando você cumpre pequenas promessas para si mesmo, sua autoestima cresce. Se você diz, hoje vou caminhar e caminha, sua mente registra, eu posso confiar em mim. Se você diz, hoje não vou olhar o perfil daquela pessoa, e não olha, sua mente registra, eu tenho controle. Se você diz, hoje vou cuidar da minha vida, e cuida, sua mente entende, eu sou prioridade. Autoestima não nasce só de frases bonitas, ela nasce de atitudes repetidas. Você começa a se amar quando começa a agir como alguém que merece cuidado. E aqui entra o foco. Uma mente sem foco vira terreno fértil para apego. Quando você não direciona sua atenção, qualquer coisa captura você. Uma mensagem captura. Uma lembrança captura. Uma foto captura. Um pensamento captura. A atenção é como água. Se você não direciona, ela escorre para qualquer lado. Então pergunte a si mesmo, onde minha atenção está indo todos os dias? Minha energia está construindo minha vida ou alimentando uma obsessão?
Eu estou usando minha mente para crescer ou para sofrer repetindo a mesma história? Essa reflexão é importante porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta lembrança, ela cresce. Se alimenta saudade, ela cresce. Se alimenta vigilância, ela cresce. Se alimenta sua rotina, sua força cresce. Se alimenta sua disciplina, sua liberdade cresce. Você não controla todo o pensamento que aparece, mas controla quais pensamentos você continua alimentando. Pensamento é como passarinho, pode pousar na sua cabeça, mas você não precisa deixar ele fazer ninho. Quando a lembrança vier, não brigue com ela. Apenas perceba: estou lembrando, estou sentindo falta, estou com vontade de procurar. Estou ansioso. Nomear o sentimento ajuda a diminuir o poder dele. Em vez de dizer, eu preciso dessa pessoa, diga, eu estou sentindo carência agora. Em vez de dizer, não vou aguentar, diga, meu corpo está desconfortável, mas isso vai passar. Em vez de dizer, eu tenho que mandar mensagem, diga, estou tendo um impulso, mas não preciso obedecer. Isso é autocontrole. Autocontrole não é esmagar emoções, é observar emoções sem virar escravo delas. A emoção grita, a consciência escolhe. E toda vez que você escolhe com consciência, você fortalece sua liberdade. Outra coisa importante, pare de procurar fechamento em quem causou confusão. Muita gente fica presa esperando uma conversa final, uma explicação, um pedido de desculpas, um motivo, uma resposta clara, mas nem sempre a pessoa vai dar isso. Às vezes, a falta de resposta já é resposta. Às vezes, a confusão já é resposta. Às vezes, o silêncio já é resposta. Às vezes, a repetição do descaso já explicou tudo. Você não precisa de uma última conversa para começar a se respeitar. É claro que conversas maduras são importantes, mas quando alguém sempre foge, manipula, confunde ou minimiza sua dor, talvez insistir em uma explicação seja apenas mais uma forma de apego. O fechamento verdadeiro não vem quando o outro explica, vem quando você aceita. Você pode nunca receber o pedido de desculpas que merecia, pode nunca receber a verdade completa. Pode nunca entender todos os motivos, mas ainda assim pode seguir. A sua cura não pode depender da maturidade de quem te feriu. Isso é muito importante, porque se depender, você fica preso esperando alguém fazer por você aquilo que talvez nunca tenha coragem de fazer. Então faça você. Escolha encerrar dentro de si. Diga para você mesmo: eu talvez nunca entenda tudo, mas entendo o suficiente para me proteger. Eu talvez ainda sinta falta, mas não vou voltar para o que me destrói. Eu talvez ainda ame, mas escolho minha paz. Eu não preciso de ódio para ir embora. Eu preciso de consciência. Essa postura é forte, e ela não nasce de um dia para o outro. Nasce da repetição. Por isso, tenha paciência com seu processo. Em alguns dias, você vai se sentir forte. Em outros, vai sentir vontade de voltar atrás. Isso é normal. Cura não é linha reta. Tem dia que você acorda decidido. Tem dia que a saudade aperta. Tem dia que uma música traz tudo de volta. Tem dia que um lugar desperta lembranças. Tem dia que você acha que superou, mas percebe que ainda dói. Não transforme recaídas emocionais em sentença. Sentir de novo não significa que você voltou ao começo. Significa que está humano. O importante é não usar a dor como desculpa para se abandonar outra vez. Você pode chorar e ainda assim não mandar mensagem. Pode sentir saudade e ainda assim não se humilhar. Pode lembrar e ainda assim continuar caminhando. Força não é ausência de dor. Força é direção apesar da dor. Existe uma frase que resume bem isso. Nem tudo que eu sinto merece comandar minhas escolhas. Você pode sentir vontade de voltar, mas vontade não é ordem. Você pode sentir medo de perder, mas medo não é guia. Você pode sentir saudade, mas saudade não é sinal de que deve retornar.
A mente precisa aprender que emoção é informação, não comando. Quando você entende isso, começa a viver com mais sabedoria. O estoico não nega a dor, ele apenas não entrega o governo da vida para ela. Ele sente, observa, aprende e age com dignidade. E dignidade é uma palavra importante aqui, porque o apego muitas vezes faz a pessoa perder a dignidade aos poucos. Ela implora, insiste, aceita qualquer explicação, volta para onde foi ferida. Se culpa por tudo, pede atenção como quem pede esmola, confunde humilhação com prova de amor. Mas amor que exige que você se humilhe não é amor saudável. Você pode lutar por uma relação, mas não deve lutar sozinho. Você pode demonstrar carinho, mas não deve se apagar. Você pode perdoar, mas não precisa permitir repetição. Você pode compreender o outro, mas não deve trair a si mesmo. A responsabilidade emocional começa quando você para de dizer apenas "a pessoa me machuca" e começa a perguntar "por que eu continuo permitindo?". Essa pergunta não é para se culpar, é para recuperar poder, porque enquanto você coloca toda a responsabilidade no outro, você fica esperando o outro mudar para a sua vida melhorar. Mas quando você assume sua parte, percebe que pode escolher diferente. Talvez você não tenha escolhido a dor que recebeu, mas pode escolher não permanecer no lugar onde ela continua acontecendo. Isso é responsabilidade pessoal. Não é culpa, é poder. E uma das formas mais práticas de recuperar esse poder é criar limites. Limite é uma cerca em volta da sua paz. Limite não é grosseria, não é arrogância, não é punição. Limite é clareza. É dizer, eu não aceito ser tratado assim. Eu não vou continuar em uma relação sem reciprocidade. Eu não vou responder quando estiver sendo procurado apenas por conveniência. Eu não vou abrir mão da minha paz para manter alguém perto. Mas lembre, limite sem atitude vira apenas discurso. Não adianta dizer que não aceita e continuar aceitando. Não adianta dizer que vai embora e sempre voltar. Não adianta dizer que quer respeito e permanecer onde o desrespeito virou rotina. A mente acredita mais no que você faz do que no que você fala. Toda vez que você promete se escolher e não se escolhe, sua autoestima enfraquece. Toda vez que você mantém um limite, sua autoestima se fortalece. Por isso, comece com pequenos limites. Não responder na hora quando a pessoa te procura só quando quer. Não ficar disponível o tempo todo. Não cancelar sua vida por quem nunca se ajusta por você. Não aceitar conversas frias depois de dias de sumiço, como se nada tivesse acontecido. Não fingir que está tudo bem quando não está. Você não precisa brigar, você precisa se posicionar. Às vezes, o maior sinal de maturidade é parar de explicar demais e simplesmente agir diferente. Porque quem quer entender, entende com poucas palavras. Quem não quer, transforma até sua dor em exagero. Outro passo importante, pare de transformar a pessoa em única fonte de afeto. Procure amigos, aproxime-se da família saudável. Converse com pessoas que te fazem bem. Cuide de vínculos leves. Participe de ambientes que te lembrem que o mundo é maior do que aquela relação. O apego fica mais forte quando você se isola. Quando só existe uma pessoa no seu radar emocional, ela ganha um poder enorme sobre você. Mas quando sua vida tem outros afetos, outros interesses, outras trocas, outros caminhos, você percebe que não precisa colocar todo o seu coração em uma única porta. E se essa porta se fecha, ainda existe vida. A vida é maior do que uma pessoa. Essa frase parece simples, mas quando estamos apegados, esquecemos disso. Achamos que ninguém mais vai entender. Ninguém mais vai gostar, ninguém mais vai tocar nosso coração, ninguém mais vai aparecer. Mas isso é o medo falando. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria, já superou fases que pareciam impossíveis, já deixou para trás coisas que um dia pareciam definitivas. Essa também vai passar, mas ela passa mais rápido quando você para de alimentar.
Não dá para querer se curar e continuar cutucando a ferida. Por isso, talvez você precise silenciar notificações, parar de seguir, arquivar fotos, evitar lugares por um tempo, mudar pequenos hábitos, reduzir estímulos, não como vingança, como cuidado. Você não se cura no mesmo ambiente mental que te adoeceu. Se olhar o perfil da pessoa te derruba, pare. Se reler conversas te prende, pare. Se manter contato te confunde, recue. Se ouvir certas músicas te afunda, dê um tempo. Isso não é fraqueza, é estratégia. Uma pessoa que quer se recuperar precisa proteger o ambiente. Assim como alguém que quer comer melhor não deixa só doces em cima da mesa, alguém que quer se desapegar não pode deixar estímulos emocionais o tempo todo na frente dos olhos. Você precisa facilitar a sua própria cura. E enquanto se afasta do que te prende, aproxime-se do que te fortalece. Crie uma rotina simples. Ao acordar, não pegue o celular imediatamente. Respire, beba água, arrume a cama, faça uma oração, uma meditação ou alguns minutos de silêncio. Durante o dia, tenha uma tarefa principal, algo que faça você sentir que está avançando. À noite, evite ficar alimentando pensamentos. Escreva o que sente. Leia algo calmo. Descanse. Parece simples, mas o simples repetido muda a mente. A mente precisa de direção. O corpo precisa de rotina. O coração precisa de cuidado. A alma precisa de silêncio. E silêncio é essencial. Muita gente tem medo do silêncio porque, no silêncio, as verdades aparecem. Aparece a carência, aparece o medo, aparece a ferida antiga, aparece a pergunta que você evita, aparece a consciência dizendo, você merece mais. Mas não fuja do silêncio, é nele que você se reencontra. O barulho distrai, o silêncio revela. E às vezes você não precisa de mais conselhos, precisa apenas parar de fugir da verdade que já sabe. Você sabe quando está insistindo demais. Sabe quando está se diminuindo. Sabe quando a relação não te faz bem. Sabe quando a pessoa só te procura quando convém. Sabe quando sua paz está sendo negociada. A questão é, você vai continuar ignorando o que sabe. Sabedoria é quando você para de trair sua própria percepção. Muitas vezes, a intuição já avisou, o corpo já sentiu, a ansiedade já mostrou, mas a carência pediu para você esperar mais um pouco. E você esperou. Esperou a pessoa mudar, esperou reconhecer, esperou valorizar, esperou escolher você, esperou virar aquilo que você imaginou. Mas talvez agora seja a hora de parar de esperar alguém se tornar quem nunca demonstrou ser. Talvez seja a hora de aceitar que algumas pessoas não são más, apenas não são para permanecer na sua vida. E tudo bem. Nem todo mundo que passa pela sua vida precisa ficar. Algumas pessoas ensinam, algumas despertam, algumas mostram feridas, algumas revelam padrões, algumas chegam para mostrar onde você ainda precisa se amar mais. A dor pode virar professora, se você não transformar a dor em prisão. Pergunte a si mesmo, o que esse apego está tentando me ensinar? Que parte de mim está pedindo cura? Por que eu aceitei tão pouco? Que vazio eu tentei preencher com essa pessoa? O que preciso construir em mim para não repetir esse padrão? Essas perguntas podem doer, mas elas abrem portas. Porque o objetivo não é apenas esquecer alguém. O objetivo é entender por que você se perdeu tanto nessa relação. Se você apenas troca de pessoa, mas mantém o mesmo vazio, o padrão se repete. Você se apega de novo, se abandona de novo, espera demais de novo, aceita migalhas de novo. A verdadeira cura acontece quando você muda por dentro, quando entende que sua vida precisa ter centro próprio, quando aprende a se acolher, quando para de procurar no outro a validação que precisa construir em si. Quando começa a escolher relações pela paz, não pela intensidade, porque intensidade sem paz pode ser só ansiedade com aparência de paixão. Nem tudo que acelera seu coração é amor. Às vezes, é alerta.
Amor maduro não precisa te manter em estado de pânico, não precisa te deixar confuso o tempo todo, não precisa fazer você sentir que está sempre prestes a ser abandonado. Amor saudável traz presença, clareza, respeito e segurança. Não perfeição, mas segurança. E você merece relações onde não precise implorar pelo básico. Básico é respeito. Básico é consideração. Básico é reciprocidade. Básico é clareza. Básico é cuidado. Se você precisa pedir o básico o tempo todo, talvez esteja pedindo para a pessoa errada. E aqui entra uma frase forte. Não transforme carência em contrato emocional com quem nunca assinou compromisso com sua paz. Às vezes, você criou uma aliança sozinho, esperou sozinho, sonhou sozinho, sofreu sozinho e agora precisa acordar, não para virar alguém duro, mas para virar alguém inteiro. Você pode continuar sendo sensível, pode continuar amando bonito, pode continuar tendo um coração generoso, mas agora com limites. Ser bom não significa ser disponível para qualquer tratamento. Ser compreensivo não significa aceitar descaso. Ser paciente não significa esperar eternamente quem não se move. Ser amoroso não significa se abandonar. A bondade sem limite vira porta aberta para sofrimento. Então, aprenda a fechar algumas portas. Com calma, com respeito, com firmeza, sem espetáculo, sem vingança, sem precisar provar nada. Apenas feche. Nem toda porta fechada é perda. Algumas são proteção. E quando a saudade bater, lembre, você não está perdendo uma pessoa. Você está recuperando sua paz. Você não está desistindo do amor. Está desistindo da dor repetida. Você não está sendo frio. Está sendo responsável com sua mente. Você não está fugindo. Está escolhendo não morar onde sua alma não descansa. Isso é força interior. E força interior é construída em silêncio, nas pequenas escolhas que ninguém vê. Ninguém vê quando você segura o impulso de mandar mensagem. Ninguém vê quando você chora e, mesmo assim, não volta. Ninguém vê quando você escolhe cuidar da sua vida em vez de vigiar a vida do outro. Ninguém vê quando você respira fundo e decide não se humilhar. Mas você vê, e sua mente também vê. Cada escolha dessas é um tijolo na reconstrução da sua autoestima. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquela pessoa já não domina seus pensamentos como antes. Vai perceber que o nome dela já não aperta tanto o peito. Vai perceber que a ausência já não parece fim do mundo. Vai perceber que você sobreviveu. E mais do que sobreviver, você amadureceu. Porque o desapego não tira apenas alguém da sua vida. Ele devolve você para você. No começo, parece perda. Depois, vira liberdade. Você começa a dormir melhor, respirar melhor, pensar melhor, produzir melhor, sorrir sem depender de notificação, planejar o futuro sem colocar uma pessoa no centro de tudo. Então entende, a paz que você procurava no outro começa a nascer dentro de você. Essa é a verdadeira vitória. Não é fazer a pessoa voltar. Não é provar que ela perdeu alguém incrível. Não é mostrar que você superou. Não é postar indireta. Não é despertar ciúme. A verdadeira vitória é não precisar mais disso. É ficar bem sem precisar ser visto. É seguir sem precisar se explicar. É crescer sem precisar que o outro se arrependa. É estar em paz, mesmo que ninguém peça desculpas. Isso é liberdade emocional. E liberdade emocional é uma das maiores formas de poder pessoal, porque uma pessoa que não é controlada pela carência não aceita qualquer coisa. Ela escolhe melhor. Ela observa mais, ela não se entrega por migalhas, ela não confunde intensidade com amor, ela não abandona seus valores para manter alguém perto, ela aprendeu. E aprender, às vezes, custa caro, mas custa mais caro continuar repetindo a mesma dor. Então, daqui para frente, faça um compromisso com você. Não coloque ninguém acima da sua paz. Não negocie sua dignidade por atenção.
Não confunda saudade com destino. Não chame de amor aquilo que te destrói. Não corra atrás de quem se acostumou a te ver correndo. Volte para a sua vida. Volte para a sua rotina. Volte para seus sonhos. Volte para a sua disciplina. Volte para a sua fé. Volte para a sua saúde. Volte para a sua casa interior. E quando a mente perguntar, e se essa pessoa nunca mais voltar? Responda, eu estou voltando para mim, e isso já é suficiente. Porque essa é a volta mais importante. As pessoas podem ir embora, podem mudar, podem escolher outros caminhos, podem não reconhecer seu valor. Mas você não pode ir embora de si mesmo. Você não pode abandonar sua própria vida toda vez que alguém não sabe ficar. Você não pode transformar cada rejeição em prova de que você não merece amor. Às vezes, a rejeição é livramento. Às vezes, o afastamento é proteção. Às vezes, o fim é o começo da sua cura. Você talvez não entenda agora, mas um dia pode agradecer por não ter permanecido onde estava se perdendo. Então, respire. Soltar não é esquecer de uma vez. Soltar é parar de segurar com tanta força aquilo que já está ferindo suas mãos. Soltar é aceitar que algumas pessoas ficam melhor na memória do que na rotina. Soltar é entender que amor sem reciprocidade vira peso. Soltar é parar de lutar sozinho por uma conexão que deveria ser construída por dois. E, acima de tudo, soltar é confiar que a sua vida ainda tem caminho. Você ainda vai sorrir de novo. Vai se sentir leve de novo, vai se interessar por outras coisas, vai recuperar sua concentração, vai voltar a gostar da própria companhia, vai perceber que a dor que parecia infinita começou a diminuir. Mas para isso, você precisa parar de alimentar o que te prende. A partir de hoje, escolha uma pequena atitude de desapego, não olhe o perfil. Não mande a mensagem impulsiva, não releia a conversa, não aceite migalhas, não abandone sua rotina, não coloque sua vida em pausa. Faça algo por você, organize um canto da casa, tome um banho com calma, caminhe, escreva, estude, trabalhe em um objetivo, converse com alguém saudável, ore, respire, durma. Parece pouco, mas é assim que a liberdade começa. Com pequenos atos de retorno a si mesmo. No final, parar de se apegar às pessoas é entender que você pode amar, mas não precisa se aprisionar. Pode sentir, mas não precisa obedecer tudo que sente. Pode lembrar, mas não precisa voltar. Pode desejar o bem, mas escolher distância. Pode ter um coração bom e ainda assim ter limites firmes. Você não nasceu para mendigar atenção. Não nasceu para viver esperando alguém decidir seu valor. Não nasceu para transformar a ausência em desespero. Não nasceu para ser refém de quem não sabe cuidar do que você sente. Você nasceu para viver com dignidade. E dignidade é olhar para si e dizer: eu sinto muito, mas eu não vou mais me abandonar. Eu ainda tenho carinho, mas escolho minha paz. Eu ainda lembro, mas continuo caminhando. Eu não controlo quem fica, mas controlo quem eu me torno. Essa é a essência do desapego. Não é perder o coração, é recuperar o comando da própria vida. Se este roteiro falou com você, comenta aqui embaixo. Eu volto para mim. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa parar de sofrer por quem não oferece paz.